Quando voltei da guerra, ainda com o cheiro acre de pólvora entranhado na pele e as medalhas pesando no peito como se fossem grilhões, imaginei que nenhum terror superaria o que testemunhara no front. Errei feio. Assim que pisei no velho asfalto da rua onde morei a vida inteira, pressenti que algo não se encaixava à luz da varanda, antes amarelada, fora trocada por lâmpadas de tom frio. O jardim que eu mantinha parado com esmero ostentava rosas novas, rosas que eu nunca plantara. Cheguei à porta e antes mesmo de bater, o portão se abriu. Lá estava Marcos, meu melhor amigo desde a infância, alguém cuja lealdade eu jamais pusera em dúvida. Mas o sorriso que ele esboçou não era de boas-vindas, era o sorriso tenso de quem carrega um peso insuportável. Ele me abraçou rápido num gesto mecânico e disse com a voz pastosa: "Cara, sente aqui um minuto, preciso falar algo antes que você entre." Entrei. O ar da sala trazia um leve perfume de lavanda, mas havia também uma tensão tão espessa que parecia eletrizar cada móvel. As fotos da estante continuavam lá, eu de uniforme abraçando Ana, nossa lua de mel na praia, os dois pequenos, Pedro e Sofia, fantasiados no carnaval escolar. Porém, ao lado de cada moldura, uma vela aromática recente, um arranjo de flores frescas num vaso que não reconhecia, sutis reformas que evidenciavam a passagem do tempo sem mim. Marcos apontou para o sofá, sentei-me, as medalhas tilintando. Ele ficou de pé, como um réu. Ricardo começou, mas a voz falhou. Enxugou o suor na testa, respirou fundo e atirou a verdade como se disparasse um projétil. Eu me apaixonei pela Ana. Meu primeiro impulso foi rir, mas o riso ficou preso na garganta, transformado em um gemido rouco. O mundo gelou ao redor, senti o corpo afundar no estofado, embora estivesse sentado na borda. Revivi em segundos todas as patrulhas noturnas, cada explosão que sacudiu meus ossos, o clarão das granadas iluminando rostos de companheiros caídos, e compreendi que o maior impacto viria agora naquela sala lotada de lembranças. Marcos continuou, gaguejando: "Eu não quis. Juro por Deus que não quis, mas você sumiu." As cartas começaram a chegar falando em risco de morte. A Ana, ela estava despedaçada. Eu pensei que você tivesse... Ele não terminou. O silêncio completou a frase: "Perdido, morto, soterrado, em algum deserto distante." Ricardo, as palavras se atropelaram. Ela apertou o envelope contra o peito. "Recebi essa carta dizendo que você estava desaparecido em ação. Foram 3 meses sem notícia. Eu enlutei você. Marcos me ajudou a manter as crianças sãs e um dia percebi que dependia dele para respirar." A menção às crianças trouxe-me Pedro e Sofia à memória, Pedro correndo de bicicleta no quintal, eu empurrando, Sofia pedindo mais alto no balanço do parque. Recordei as noites em que no fronte sussurrava seus nomes como amuleto contra o medo. Levantei-me devagar e perguntei, num fio de voz: "Eles sabem?" Nesse instante, ouvi passos leves no corredor. Ana surgiu, o rosto pálido, olhos vermelhos como se não dormisse há dias. Na mão, segurava uma carta que eu mesmo escrevera meses antes, papel já amarelado. Ela me encarou. Vi nela a mulher pronta para enfrentar um tribunal sem advogado. Marcos deu um passo à frente. "Eu nunca tentei substituir você. Eu contava histórias sobre o pai herói. Mostrei vídeos seus marchando na formatura. Só queria que eles tivessem alguém." Senti o impacto como se uma rajada atravessasse o colete à prova de balas. Cada medalha tilintou de novo, dessa vez soando como ironia. Ana sentiu, lágrimas escorrendo. "Sabem que você é o pai, mas também veem o Marcos como um protetor." A sala girou. Busquei apoio na poltrona, queria uma explosão, um grito, mas o corpo congelou. O tic-tac do relógio de parede lembrava estalos de metralha em câmera lenta. Finalmente murmurei: "Onde eles estão?" Silêncio. "Dormindo", disse Ana. "Foi difícil fazê-los pegar no sono depois de descobrir que você chegaria hoje." Lembrei-me da última noite antes do embarque, prometi voltar inteiro, trazer presentes, ser o pai mais presente do mundo. Agora eu era o estranho que eles mal lembravam. Marcos quebrou de novo o silêncio. "Ricardo, não quero esconder nada. Eu amo a Ana, mas também amo você como irmão. Se eu pudesse voltar atrás..." Ele engasgou. Senti a raiva finalmente ferver, mas em vez de explodir, ela virou gelo. "Voltar atrás não apaga nada, Marcos." Passei a mão pelo rosto, tentando limpar o suor frio. "A única coisa que posso pedir é honestidade daqui pra frente." A honestidade doeu mais do que qualquer mentira. Fechei os olhos, procurando o barulho reconfortante do vento no deserto, mas só ouvi o choro contido de Ana. "Quero ver as crianças", disse enfim. Ana aproximou-se.
O perfume dela, o mesmo que usei como bússola para voltar, bateu em mim como uma onda. Ricardo, eu ainda te amo, mas também amo Marcos de outro jeito, não sei como conciliar isso. Marcos inclinou a cabeça. O que você quer que eu faça? De volta à sala, sentei-me na mesa onde jantávamos aos domingos. Marcos sentou à minha frente e Ana ao lado. A lâmpada acima de nós lançava sombras longas como se tudo fosse peça de teatro trágico. Falei sozinho por alguns segundos, como se me disse cada sílaba. Passei 2 anos aprendendo a sobreviver sem sentir. Agora preciso sentir para sobreviver. Conduziram-me ao quarto. Pedro dormia abraçado a um soldadinho de plástico. Sofia apertava um urso que eu comprara num bazar da base. Observei-os em silêncio, o peito se contorcendo. Toquei de leve a testa de cada um, ainda eram meus, mesmo se a memória estivesse embaçada. Olhei para ele, não sei ainda, preciso entender o que resta de mim. Virei-me para Ana, e o que resta de nós? Ela segurou minha mão hesitante. Eu quero o melhor para as crianças. Se isso significar a gente tentar, eu vou tentar, mas não posso apagar o que sinto pelo Marcos. O peso dessas palavras pairou sobre nós. Pensei nas trincheiras, na lama, na poeira que grudava na pele semanas inteiras e entendi, reconstruir aquela família seria como reconstruir cidades em ruínas. Exigiria paciência, tempo e aceitação das cicatrizes. Ana chorou novamente, mas dessa vez havia alívio. Respirei fundo. Então começamos pela verdade. Amanhã vamos contar às crianças a minha história completa, sem esconder nada. Depois decidimos os próximos passos. Marcos assentiu. Vou respeitar qualquer decisão. Despedi-me deles sem abraços. Dormi no quarto de hóspedes embrulhado em lençóis que não tinham meu cheiro. Passei a noite inteira acordado, revendo cada momento com Marcos. Nossas pescarias adolescentes, a formatura militar, ele segurando o meu ombro quando soube que Ana estava grávida. Revivi também cada carta de Ana, relendo entrelinhas que antes não vi. Quando a madrugada chegou, senti que outro tipo de batalha começaria ao nascer do sol. Sorri, mesmo que o coração doce. Bom dia, campeão. Na manhã seguinte, acordei antes de todos, fiz café, coloquei pães na mesa como fazia antes da guerra. Aos poucos, as portas dos quartos se abriram. Pedro apareceu primeiro, olhos semicerrados, parou na cozinha, confuso. Pai, a palavra saiu baixa, quase tímida. Marcos ficou parado na porta, observando. Encontrei seu olhar por sobre a cabeça de Pedro. Ali, sem palavras, firmamos um armistício temporário. Ele se aproximou devagar, como se temesse que eu desaparecesse. Quando finalmente me abraçou, senti o corpo magro estremecer. Sofia entrou logo depois, esfregando os olhos. É ele mesmo, mamãe. Ana assentiu atrás dela. Sofia correu, saltou no meu colo. O cheiro de shampoo infantil misturava-se às minhas lembranças de pólvora, criando um aroma agridoce. Sentamos todos à mesa. Contei às crianças sobre a guerra, sobre os companheiros que perdi, sobre o medo que senti, e expliquei que por um tempo o exército enviou a notícia errada de que eu poderia não voltar. Ela e Marcos, disse eu, se apoiaram por tristeza e solidão. Pedro mordeu o lábio, segurando as lágrimas. Sofia abraçou o urso com mais força. Eles me abraçaram de novo. Ana chorava, Marcos enxugava discretamente os olhos. Mas eu voltei, concluí, e amo vocês mais do que tudo. Depois do café, conversei com Marcos no quintal, longe dos ouvidos curiosos. Disse a ele, quero que dê espaço, mas não desapareça. Eles precisam de estabilidade. Marcos concordou. Vou voltar para minha casa, mas posso vir quando for bom para todos. Nos dias seguintes, Marcos embalou suas poucas coisas. Ele morava ali desde minha suposta morte e mudou-se para o apartamento dos pais. Ana e eu começamos um delicado processo de redescoberta. Saíamos de manhã para caminhar, falando de pequenas coisas, a reforma do bairro, a escola das crianças, o cachorro do vizinho. À noite, sentávamos na sala quando as crianças dormiam e relembrávamos o passado, o primeiro encontro, a festa de casamento, a compra da casa. As crianças reagiam a esse novo arranjo com curiosidade. Pedro me seguia pela casa, querendo ajuda nos deveres de matemática. Sofia pedia que eu a levasse ao parque. Eu me esforçava para estar presente em cada detalhe, compensando os anos ausentes.
Eu dormia ainda no quarto de hóspedes, não era o momento de dividir a cama, mas pouco a pouco a distância diminuía. Ana me contava as inseguranças que a consumiram, a notícia do meu desaparecimento, o medo de criar 2 filhos sozinha. Eu admitia minha falha em não pensar no impacto de me ausentar tanto tempo. Nos dias seguintes, Marcos embalou suas poucas coisas, ele morava ali desde minha suposta morte e mudou-se para o apartamento dos pais. Ana e eu começamos um delicado processo de redescoberta. Saíamos de manhã para caminhar, falando de pequenas coisas, a reforma do bairro, a escola das crianças, o cachorro do vizinho. À noite sentávamos na sala quando as crianças dormiam e relembrávamos o passado, o primeiro encontro, a festa de casamento, a compra da casa. Eu dormia ainda no quarto de hóspedes, não era o momento de dividir a cama, mas pouco a pouco a distância diminuía. Ana me contava as inseguranças que a consumiram, a notícia do meu desaparecimento, o medo de criar 2 filhos sozinha. Eu admitia minha falha em não pensar no impacto de me ausentar tanto tempo. As crianças reagiam a esse novo arranjo com curiosidade. Pedro me seguia pela casa, querendo ajuda nos deveres de matemática. Sofia pedia que eu a levasse ao parque. Eu me esforçava para estar presente em cada detalhe, compensando os anos ausentes. Toda quarta-feira íamos à terapia familiar. Ali cada um tinha voz. Pedro falava da confusão em chamar Marcos de tio depois de chamá-lo de quase pai. Sofia dizia que gostava quando Marcos fazia panquecas, mas amava minhas histórias de guerra, mesmo que editadas. Ana se culpava, mas a terapeuta insistia que culpa não reconstrói lares. Marcos participava de algumas sessões, sentado à margem, admitia o erro, mas defendia o amor genuíno que sentia pela família. Um sábado, levei as crianças ao campo de futebol onde eu treinava na adolescência. Pedi a um velho amigo para abrir o vestiário. Mostrei-lhes troféus empoeirados e contei como Marcos e eu éramos imbatíveis em campeonatos juvenis. Ele sempre foi meu irmão, expliquei. Por isso doeu tanto. As crianças ouviram em silêncio. Pedro finalmente disse: "Eu gosto do tio Marcos, mas você é meu pai. Dá para ter vocês dois?" Olhei para o campo lembrando de corridas lado a lado com Marcos e respondi: "Talvez dê se todos lembrarmos quem somos." No domingo seguinte, convidei Marcos para um churrasco de reconciliação. Ele chegou hesitante, trazendo bolas de futebol novas para as crianças. Pedro correu até ele, gritando: "Tio, Sofia mostrou o desenho da família com 3 adultos." Marcos sorriu constrangido. Sentamos no quintal. Eu de um lado da grelha, ele do outro. Ana servia suco, as crianças brincavam. Houve momentos de silêncio incômodo, mas também risos tímidos. Em certo ponto, Marcos ergueu o copo ao Ricardo, que voltou para nós. Eu ergui o meu. A honestidade que dói, mas liberta. Brindamos. A vida não virou conto de fadas em um passe de mágica. Houve recaídas de dor, momentos em que a lembrança da traição se impunha como fantasma, noites em que Ana chorava sozinha, dias em que eu me trancava com pesadelos de guerra. Mas cada vez que a dor surgia, falávamos. O silêncio já não era armadilha, mas espaço de escuta. 2 anos se passaram. Ana e eu decidimos renovar votos. Não fizemos cerimônia grandiosa, convidamos apenas família próxima e Marcos. Muitos acharam estranho, mas ele aceitou ficar nos bastidores segurando Sofia enquanto eu colocava a aliança de novo no dedo de Ana. Pedro carregava as alianças num travesseiro simples. Quando o juiz de paz nos declarou renovados, Ana chorou, eu também. Marcos aplaudiu, emocionado. Meses depois, conheci Helena, a namorada de Marcos. Ela agradeceu por eu permitir que ele continuasse perto das crianças. Ele fala deles como se fossem sobrinhos, sentia um alívio que não esperava, como se um ciclo finalmente se fechasse. Hoje, vejo que a guerra externa quase me matou, mas foi a guerra interna que exigiu mais coragem. Aprendi que amar é decidir ficar mesmo quando ficar dói. As crianças agora entendem palavrinhas difíceis como resiliência, perdão e reconstrução. Pedro quer seguir carreira militar não por glória, mas para proteger quem ama. Sofia pinta quadros de famílias únicas onde as linhas se cruzam sem se apagar. E eu continuo colecionando medalhas invisíveis, cada abraço de filho, cada sorriso de Ana, cada churrasco onde Marcos é bem-vindo. Talvez essa história nunca caiba em homenagens oficiais ou noticiários vitoriosos, mas carrego dentro de mim a convicção de que sobreviver é muito mais do que voltar vivo. É voltar humano o bastante para perdoar, forte o bastante para amar de novo, sábio o bastante para saber que algumas guerras valem a paz que nasce depois da dor.
Aos poucos comecei a perceber que reconstruir não seria apenas assunto de perdão, mas de compreensão profunda. Em uma sessão de terapia familiar, Ana disse algo que ficou marcado: você precisa entender que, para mim, amar não é esquecer, é escolher seguir junto na imperfeição. Essas palavras ecoaram em mim como um chamado para aceitar não só a traição, mas nossas falhas humanas. Marcos passou a aparecer com menos frequência, mas seu impacto nos filhos continuava presente. Pedro aprendeu a jogar futebol com ele, enquanto Sofia desenvolvia um laço de confiança durante as visitas militares que Marcos fazia a escolas infantis, um legado que ele usava para se manter próximo, mesmo não sendo mais o parceiro de Ana. A relação com Ana oscilava entre momentos de ternura e discussões intensas. Eu lutava para entender meus próprios sentimentos, entre a raiva e o desejo profundo de resgatar o amor que pensava perdido. Em uma noite, anestesiado pela chuva que caía lá fora, confessamos medos e vulnerabilidades sem máscaras. Foi ali que começamos a reconstruir realmente. O casamento não voltou a ser como era antes, isso era impossível, mas virou um novo tipo de parceria baseada na honestidade e no respeito criado nas cinzas do trauma. Cada pequena vitória era celebrada: o riso dos filhos durante um passeio no parque, a entrega mútua de um bilhete carinhoso, o abraço descontraído após uma discussão. Marcos, por sua vez, buscou um novo caminho, encontrou Helena e decidiu que a prioridade seria a família que estava construindo com ela, sem tentar invadir os espaços que um dia foram meus, mas aceitando o papel de amigo e tio. Sua maturidade surpreendeu Ana e a mim, mostrando que o perdão e a mudança são possíveis mesmo nas situações que parecem irreparáveis. Em um churrasco de bairro, Marcos fez um brinde que tocou a todos, a família que sobrevive às tempestades, mesmo quando os ventos sopram contra. A simples frase simbolizava a complexidade da nossa convivência, o espanto pela capacidade humana de continuar, amar e perdoar. Eu e Ana fortalecemos também nossos laços com a espiritualidade, encontrando na fé palavras para desvelar nossas dores e esperança para construir o futuro. Participávamos de encontros religiosos, meditações e retiros de casal, que nos deram ferramentas para lidar com o passado e viver o presente com mais leveza. As crianças cresceram num ambiente de respeito e amor plural, onde aprendiam sobre resiliência antes mesmo de entender o significado exato da palavra. Guardavam memórias fragmentadas do pai ausente, mas com a certeza do retorno e do amor incansável que nunca se extinguiu. O vínculo entre os irmãos também se fortaleceu, amparado pelas histórias compartilhadas e pelo apoio mútuo em fases difíceis. Pedro e Sofia frequentemente surpreendiam os adultos com a capacidade de perdoar que, para muitos, seria um milagre. Eles viam nos adultos a luta pela redenção, dando-lhes esperança para seus próprios desafios. Eu, enquanto isso, reinseria aos poucos planos na minha vida que haviam ficado suspensos, retomei os estudos em administração pública pensando em como ajudar outros veteranos a se reinserirem na sociedade, criei um grupo de apoio para militares e familiares, onde compartilhava minha história e ouvia outras que, como a minha, sofriam as consequências silenciosas da guerra. Cada passo era doloroso, mas também um passo para a liberdade. Para um amor que, embora marcado por feridas profundas, encontrava espaço para florescer novamente. Em reflexões solitárias, entendia que a traição deixara marcas, mas não poderia definir meu futuro. A jornada de aprendizado foi longa, com dias em que a dúvida me assombrava e noites em que a solidão parecia vencer. Foi o amor pelos meus filhos e pela Ana que me manteve firme, que me fez buscar ajuda, que me impulsionou a não desistir. Mais recentemente, uma visita inesperada de Marcos a uma reunião do grupo de apoio trouxe à tona uma antiga amizade renovada, sem ressentimentos. Ele compartilhou sua experiência de perder e reconstruir sua própria vida, incentivando a todos a persistirem mesmo nos momentos mais sombrios. O reencontro foi emocionado, com apertos de mãos sinceros e olhares de redenção. Marcos deixou claro que seu lugar era ao lado da família, mas não no coração de minha esposa. Essa premissa foi aceita sem palavras, com a paz silenciosa que antecede a verdadeira reconciliação. Eu continuei a trabalhar para que os filhos tivessem a melhor infância possível. Entre aulas de música e esportes, viagens simples e muita conversa, criava vínculos genuínos, passando valores de resiliência e honestidade. Um dos momentos mais marcantes foi quando Pedro ganhou um prêmio na escola por um trabalho sobre coragem e superação, algo que me fez chorar de orgulho e gratidão. Na ocasião, ele dedicou o prêmio a mim e a Marcos, dizendo que ambos eram seus heróis, cada um à sua maneira.
Sofia, por sua vez, surpreendia com sua empatia, escrevendo poemas sobre amor e perdão que ela mesma ilustrava. Esses pequenos gestos reforçavam que, apesar das cicatrizes, a família estava se tornando mais forte. Com o passar do tempo, entendi que nem toda história tem finais perfeitos. O que importa é o esforço para construir algo novo a partir dos escombros. A guerra deixou marcas indeléveis, mas também ensinou sobre a força da esperança e do amor. A vida continuava e eu estava determinado a fazer valer cada dia ao lado daqueles que amo, mesmo que o caminho fosse cheio de desafios e reconciliações difíceis. Nos anos seguintes, nossa história continuou a se desenrolar em capítulos de perdão, aprendizado e crescimento. Eu e Ana, agora adultos mais conscientes, aprendemos a valorizar as pequenas coisas, aquelas que muitas vezes passam despercebidas nas turbulências da vida. Os filhos cresceram nos mostrando diariamente que o amor verdadeiro não se mede por presença constante, mas pela intensidade do afeto. Pedro, que herdou minha determinação, iniciou o caminho para a carreira militar inspirado pelas histórias que eu contava, pelas batalhas que venci e pelas lições que aprendi. Sofia, por sua vez, revelou um talento artístico, transformando suas emoções em telas vibrantes que contavam nossa história de superação. Marcos encontrou paz em seu novo relacionamento com Helena e sua postura madura nos surpreendeu, tornando-se um aliado incondicional nas dificuldades que ainda enfrentávamos. A convivência, ainda que imperfeita, se solidificou em torno do respeito e da compreensão. Em uma reunião ao pôr do sol, quando as sombras dançavam sobre o jardim, pronunciamos votos silenciosos de manter o amor vivo, mesmo que marcado por cicatrizes. Naquele instante entendemos que a família é uma construção diária, uma obra de arte feita de imperfeições e perdões. O tempo trouxe cura, mas também desafios. Houve dias em que os fantasmas do passado rondavam as noites, trazendo dúvidas e convidados indesejados. Mas a vontade de superar, de ser melhor para os nossos filhos, nos impulsionava para frente. Criamos tradições novas, aniversários celebrados sem protocolos, mas com sorrisos autênticos, dias de campo cheios de risadas e jogos, noites de histórias e confidências. Em uma festa de faculdade, Pedro discursou sobre coragem e fraternidade. Suas palavras ressoaram para além da sala, lembrando a todos que a vida é uma série de batalhas que valem a pena ser lutadas. Sofia organizou uma exposição de arte que emocionou a comunidade, levando nossa narrativa de dor e reconstrução para além dos limites do nosso lar, tocando corações e mentes. Eu finalizei minha formação em administração pública, dedicando-me a um trabalho apaixonado à reintegração social de veteranos, para que eles encontrassem no retorno à civilidade a mesma esperança que eu busquei no reencontro com minha família. Cada palestra que dava, cada história que compartilhava, era um passo a mais para transformar dor em redenção, desespero em propósito. Apesar das cicatrizes, compreendi que o passado não me definia mais e que a verdadeira coragem reside em aceitar a complexidade das conquistas e das perdas. Hoje somos uma família multifacetada, rica em suas imperfeições, mas unida pelo que realmente importa, o amor. E assim, o que poderia ter sido um capítulo final de tragédia tornou-se o prólogo para uma vida cheia de possibilidades, aprendizados e afeto sincero. À medida que o tempo avançava, as cicatrizes emocionais deram espaço a novas memórias e construções. Pedíamos diariamente para que nossas experiências se transformassem em força para nossos filhos, em exemplos de superação. Com empenho, eu ajudava outros veteranos a encontrarem seu lugar, criando oportunidades onde muitos haviam perdido a esperança. Em encontros, dividia não apenas minha história, mas as histórias daqueles que não encontraram o caminho de volta. O que parecia irremediável transformou-se em um legado de coragem. Pude, enfim, olhar nos olhos de Ana e saber que, mesmo com tudo, nosso amor perdurava em uma forma mais profunda, madura. Reaprendi que a vida não oferece garantias, apenas chances, que a verdadeira vitória é a capacidade de se reinventar depois da dor. Hoje, a casa, onde tudo quase se perdeu, é um lugar de risos e reconciliação, onde duas histórias, a do soldado e a do homem, se entrelaçam para mostrar que o amor pode realmente superar até mesmo a traição mais dolorosa. E assim terminamos essa jornada, não com um final, mas com o início de uma nova vida.